Eduardo Belli novamente aqui no perfil Alexandre Daniel, no De Papo com Alexandre Daniel, e eu quero entender agora em que pé que está o processo, quero que você me explique melhor tudo isso. Pode falar. Ô, Alexandre, então, como eu te falei, da Justiça Federal foi recambiado para Justiça Comum, certo? Certo. Aí o juiz Maurílio Gabriel Diniz julgou e deu a sentença, certo? Então ele condenou o partido por danos morais, mas não me deu direito de resposta, não me deu salário de vereador, não condenou na litigância de má-fé e não mandou o processo, cópia de provas de crime, para o Ministério Público, certo? Porque aí eu peguei e recorri para a 12ª, caiu na 12ª Câmara Criminal do do antigo Tribunal de Alçada, e eles também só mantiveram danos morais e não julgaram direito de resposta, não julgaram salário de vereador, não julgaram a litigância de má-fé. Aí, como não julgou o mérito, subiu para o STJ sem julgamento de mérito. Então, isso aí falta, chama. Eu fiz o recurso especial, que é quando é violação de lei federal, e recurso federal, recurso extraordinário, mas como não houve julgamento da instância de base, de piso, o TJMG não julgou nada, eles não podiam julgar lá em cima, porque falta pré-questionamento. Embora tenha entendimento que fala que você pode, devido à celeridade, e a matéria foi amplamente debatida, se eles não julgarem, você pode entrar direto com recurso. Só que eles não julgaram, faltou pré-questionamento, entendeu? Então, eu fui obrigado a entrar com uma ação que chama ação rescisória. Rescisória é para reincidir um julgado, quando aquele julgado viola a literal disposição de lei. Como o doutor Maurílio Gabriel Diniz não me deu o direito de resposta, o direito de resposta está amparado pelo artigo 58 da Lei 9.504/97, entendeu? Que fala que a partir do momento da escolha do candidato em convenção partidária, atingido qualquer meio de informação não verídica, ele tem direito de resposta. Sim. Então eu entrei porque rescisória por fundamento da violação desse artigo de lei. O artigo 950 do Código Civil fala que quando você é inabilitado para desenvolver um trabalho, você tem que também direito a remuneração que competiria aquele trabalho que você foi inabilitado. Eles me jogam como falso candidato para mais de 5 milhões de pessoas, de Belo Horizonte e do entorno, que você também pede voto. Me coloca o derrame financeiro de campanha aí, que isso aí foi mais de 20 milhões de reais. Eu não quero nem pôr valor, não. Isso aí foi um valor astronômico que eu tive que pagar de campanha política fraudada, depois de já ter investido todo o meu dinheiro. Me joga como falso candidato para a massa do povo. Me boicota na convenção partidária, não me escolhe mais. Então, quer dizer, eu já tinha 2.500 processos em andamento, que era pro bono, eu não cobrava das pessoas. Então, eu fiquei com a obrigação de defender 2.500 pessoas na justiça, na minha advocacia, e fraudado e quebrado. Então, eu não tinha como voltar a estudar para fazer concurso. Então, eu não tinha como fazer mais nada na minha vida. Minha vida ficou toda travada. Aí, Alexandre, eu peguei e entrei com a rescisória. Aí caiu na 11ª Câmara, 11ª Câmara Civil, do TJMG, na reatoria do desembargador Marcos Lincoln, e a turma dele lá. Aí ele falou assim que, como já tinha uma decisão no STJ majorando os danos morais de 30 mil para 100 mil, a competência seria do STJ. Você entendeu? Porque o STJ já julgou, o STJ é competente, certo? Certo. Só que isso aí, só que isso aí foi uma cama de gato, isso aí foi uma mentira. Foi uma julgada dele lá. A obrigação de julgar era dele. Porque o STJ não julgou danos morais, não julgou salário de vereador, não julgou a litigância de má-fé. E também não teve aplicação do artigo 40 do Código de Processo Penal, que toda vez que o juiz defronta com prova de crime nos autos, ele tem o dever de ofício de mandar para o Ministério Público Federal essas provas, que é crime federal, pelo oferecimento de denúncia. Eles também não fizeram isso. Aí, o desembargador mandou para um tribunal que não podia julgar a matéria que o STJ não pode rescindir, fazer rescisão de decisões que ele não julgou o mérito. Então, não tinha como o STJ rescindir uma coisa que o STJ não julgou. O STJ só majorou danos morais. Então, foi para o STJ, foi para o STF, tipo assim, a deriva, né? Porque aí não ia dar em nada, entendeu? Ele me julgou num lugar. O maior advogado do mundo, se ele entrar com uma ação e o cara mandar para uma corte que não pode julgar, ele não vai ter consciência nunca na vida dele. Aí, quando não há julgamento do mérito na rescisória, você pode entrar com outra ação rescisória. É o artigo 966
inciso 1, parágrafo 2º, artigo 966 do Código de Processo Civil. Aí eu entrei com nova ação rescisória. Aí o desembargador falou assim: não, e não sou eu que vou julgar, que foi distribuído para a 18ª Ah, Câmara ficaram de Civil. empurra-empurra. Ficaram de empurra-empurra. Não, não, mas não é só isso, não. Você tem que entender melhor aqui. Além de empurra, foi uma covardia. Eles fazem um Foi? esquema que você, não só a omissão, mas ele te manda para um lugar que você não vai ter como recuperar, voltar daquilo. É te julgar igual essa mulher que foi presa lá, no Tirijane lá. Ele te joga num buraco que você não tem como você sair, ué. Sim, sim, É sim. só a morte ali, ó. É só o fracasso. Então, na segunda, foi distribuído para a 18ª Câmara Civil. A 18ª Câmara Civil falou assim: não, ele tem que ser julgado para a 11ª. A 11ª do desembargador Marcos Nico falou: não, eu já julguei a primeira. Só que ele não julgou, ele declinou, entendeu? Ele mentiu que julgou, ele declinou. Então, aí foi instaurado um conflito negativo de competência. Quando está um julgando para o outro, a justiça instaura o chamado conflito negativo de competência. Ele é julgado pela corte. Aí foi julgado pela corte, e a corte mandou o Marcos Nick julgar, que é a 11ª, entendeu? Por Entendi. prevenção, que já tinha conhecido primeiro a causa. Aí esse desembargador, sabe o que ele fez? Ele mandou de novo para o STJ. Então ele violou a decisão de 8 desembargadores mandando ele julgar, violou a súmula 59 do STJ, que fala que quando já tem uma decisão transitada julgada sobre competência, nenhuma outra corte do país pode mudar, não. Já definiu que aquela corte, a decisão transitou julgada, outra coisa, não pode mandar para outra, não. Aí chegou no STJ, foi distribuído para a segunda sessão, de relatoria da insigne ministra Maria Isabel Galotti, uma ministra muito, muito honrada, muito competente. Aí ela falou que o Tribunal de Justiça está agindo com pretexto declinatório, pretexto em cobrir a verdade, a alegação para encobrir a verdade, o real motivo, agir na sorrelfa, simulação, entendeu? E falou que o STJ, o TJMG viola a súmula, viola a lei, viola a decisão. Quer dizer, isso era a maior covardia. E também não julgaram o artigo 40, porque o 40 do CPP fala que quando tem prova de crime nos autos, são obrigados a instaurar processo. Lá tem crime contra a humanidade, crime político, crime contra a segurança nacional, crime contra o sistema financeiro, que você emite recibo que não corresponde a fato gerador, falsidade ideológica. Então, assim, uma farta prova de crime, que eles tamparam o olho, eles colocaram debaixo do tapete lá. Ó. Aí, eu fui obrigado a denunciar esse embargador Marcos Nick e a turma dele da 11ª na Polícia Federal, porque isso aí é omissão, né? É prevaricação, é o retardamento do cumprimento do dever de ofício. Ele tem o dever de agir e não age, ainda manda para entendeu? Aí depois eu entrei com a terceira rescisória, e aí ele falou assim que eu entrei em tribunal errado, que houve decadência. Decadência é a perda do direito de ação pelo decurso do tempo. Só que, como não foi julgado, e o artigo 966, ele fala que quando não há decisão de mérito, você pode entrar com outra, então não tem como haver decadência. E também a decadência, a última decisão do processo foi em 2018. E a decadência que se refere é da decisão, usando novamente o RESP 872.019 como pretexto. Então, ele usou o RESP 872.019 como pretexto, barra MG, e para falar que houve decadência. Então, ele trocou, ele alterou as datas de última decisão. O cara fez uma covardia, é sem precedente. E a prova que houve crime não é do Eduardo Belli, não. Quem falou que houve crime foi o ministro Ari Pagenda, no RESP 872.019/MG, não é? Terceira turma do STJ, relatoria do ministro Ari Pagenda, falou que houve dolo nas declarações falsas de registro fornecidas pelo PSDB. E a lei orgânica dos partidos políticos fala que o partido político ele é cancelado e perda do mandato dos eleitos quando pratica crime contra direitos humanos e contra a soberania do país, contra a soberania popular, entendeu? Então é perda do mandato acumulado com perda do cargo dos eleitos, porque é lei orgânica dos partidos políticos, 5.680 e poucos lá, entendeu? Aí, Tudo conspirou para uma trama de cama de gato, né? Uma trama de covardia, covardia na covardia. sua parte. A justiça, ela agiu como o pior bandido comigo, socorro. Ele não julgou nada, prevaricou, omitiu. Eu denunciei eles à Polícia Federal, a Polícia Federal também não deve estar fazendo nada, entendeu? Eu fiz a queixa-crime lá. E,
E agora? Onde que tá tudo Não, isso? agora está na terceira vice-presidência. Aí eles mandaram para o STF. O STF, resumindo a história, o STF falou assim: olha, como vocês não decidiram nada, eu estou mandando para vocês decidir alguma coisa. O ministro Barroso, né? Barroso, é isso? Não, não sei, não, é Não, Barroso, deve ser. é Não, o Luiz Barroso, é o Luiz Barroso, todo mundo conhece, Luiz Barroso. O Barroso mandou descer para a segunda instância para eles dar algum tipo de decisão. Aí eles falaram assim: não, houve decadência, essa decadência forjada, mentirosa que eles fizeram na covardia. Você está entendendo? sim, sim. Usou esse argumento, não, quando a decadência não tem como decidir nada, não. Aí voltou para o Tribunal de Minas. Aí eu fiz os recursos de novo, que deram subir para o STJ e STF, para ver se eles mudam alguma coisa e julgam, entendeu? Só que tá difícil a situação, entendeu? E nisso aí foi 25 anos de demora, mais 12 anos de campanha fraudada, mais 25 anos de aguardando decisão da justiça, com direito político sequestrado, com venda dos bens da família, vendi minha casa, vendi a casa do meu pai, vendi tudo para pagar a campanha política fraudada. Eu estou em asilo político na Inglaterra, entendeu? Então, assim, é terrível. É terrível. Então, a gente está aí esperando alguma coisa, né? Ver se vão lutar até o final disso aí, né? O que o povo. A justiça foi, ela foi mais covarde, mais bandida. Foi uma organização criminosa que essa 11ª Câmara Civil lá. Eu denunciei eles na justiça, na Polícia Federal lá. E não deu em nada, né? Como você falou, não deu em Ué, nada. até hoje nada. Aqui, e a competência para apurar crime cometido por desembargador é do STJ. Eu também fiz uma ação penal contra o STJ. O STJ, a Ministério Público Federal deu parecer mentiroso, mal feito, mentiroso, ela nem leu, entendeu? Esse ganha salário, ganha isso, ganha aquilo outro, e pode ser mandado embora. É o maior funcionário por mais bem pago do país para ser covarde, para ser omisso, entendeu? Aí É, eles não fizeram nada. Aí não fizeram nada e aí falou que eu tenho que resolver com o próprio recurso aqui. Ó. eu vou. É uma coisa do Brasil, pagador, né? Desembargador, Não vou entrar no nome de quem é os desembargadores, é claro que não você precisa já não, falou. precisa não. Mas você sabia que um salário de um desembargador varia entre 37 mil a 41 mil reais? A remuneração líquida aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo atingiu o valor médio de 146 mil reais. E eu trouxe o Eduardo aqui, não pela entrevista, não para a gente divulgar a história dele, para ver que justiça existe no nosso país. Que justiça! Porque você vê um cara, que é o Eduardo, que queria lutar pelas pessoas, via quantas pessoas sofriam em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e queria trazer isso para o governo, para a presidência. E quantos outros Eduardos não existiram no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em Goiás, em Mato Grosso, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e não podem fazer nada, como fizeram com ele? E hoje ele não mora no Brasil, ele mora longe, porque ele sabe que estava tudo boicotado no Brasil. Imagine você, pai de família, ser preso preso sem crime. Ele não foi preso. Ele teve uma pena pior. Sem grana, frustrado com o nosso Brasil. Até quando a gente vai tolerar isso? Até quando? Não é, Eduardo? Não, isso está tudo provado, né? Está tudo provado. Realmente, não é Não, a fácil, não. gente. As pessoas, eu convido as pessoas a colocarem no Google, coloque lá, Supremo, você pesquisa aqui, Eduardo Belli, PSDB. Só pesquisa isso. Vai aparecer Supremo Tribunal de Justiça, STJ, recurso especial que ele entrou quando? Em 2006. O ministro é um tal de Ari, que nem tá mais no STF. O recorrente é o nome dele. Você vai ler tudo aqui o que aconteceu e é claro, esse foi um resumo da história do Eduardo, que sofre com isso desde 2000. 2000. Só porque ele Alexandre, queria ajudar o Brasil. Pode falar, eu quero Eduardo. só consignar mais uma coisa.
porque o presidente Fernando Henrique, na época, Pimenta da Veiga, eles me ofereceram o cargo de ministro do STJ, desembargador. Se eu quisesse, eu seria. Eu não aceitei, por quê? Porque eu quis lutar pelo povo. Inclusive, eu falei, não, mas eu nomeei a minha irmã lá. A minha irmã foi nomeada juíza do TRE pelo presidente Fernando Henrique. Eu não aceitei o cargo porque eu queria lutar pelo país, eu não precisava do cargo. Eu precisava de disputar a eleição na urna, unir o povo, entendeu? E isso E, que é e é fato notório, né, Alexandre, que saiu no jornal, né? Não vou falar o nome da minha irmã, não. Mas você saiu no tudo é jornal, quer dizer, é de domínio público. Tudo que eu falo é de domínio público. E se quiser tudo. debater comigo aqui, eu debato, a gente mostra e prova tudo aqui. Tá tudo provado aqui. As pessoas que querem, você ainda faz o direito civil, criminalista, né? Você mora fora do Brasil, mas você atua para as pessoas. E quem quer te procurar, quem quer uma assessoria criminalista, como que faz? Não, é só continuar mantendo contato comigo, né? Eu estou no WhatsApp 031 999 520584. E é só achar aqui o Eduardo e tem É, o Instagram do Eduardo aqui que eu tinha falado para vocês, que eu eu refalo estou no, aqui. eu tô no Instagram, Alexandre, no YouTube, Qual que é? Qual que é? Sabe? Eduardo Benner. Ó, o Instagram é Belly Advogados, advogado criminalista. Você pode seguir Belly Advogado Criminalista. E o YouTube dele, que eu estou vendo aqui, que eu vou te passar aqui, tem a história dele, que vai tudo na íntegra, a gente vai falar também aqui. É Dr. Eduardo Belli Advogado no YouTube. Também tem a história dele lá, ele conta, ele mostra os documentos. Aqui foi um resumo muito grande para você, um resumo, mas lá no YouTube, Dr. Eduardo Belli Advogado tem, e você pode seguir no Belli Advogado Criminalista. Eduardo, muito obrigado. Alexandre, eu Pode queria falar. só despedir, te agradecer muito e pedir desculpa a todos que confiaram em mim, sabe? Porque as pessoas sempre investiram muito em mim, cara. Meus amigos, mãe dos meus amigos, as pessoas do povo. Motorista de ônibus, até desviava a rota do ônibus para me deixar na porta da minha casa, os taxistas, o comerciante, pessoal do karatê, da capoeira. Eu conheço a cidade toda, cara. Isso é Belo Horizonte, foi meu lar, cara. Eu amo essa cidade, eu amo esse povo aí. E amo muita gente aí. Só que eu me sinto vergonha. Primeiro, a situação que eu tô. E depois que eu não pude fazer nada para ninguém. Eu me sinto bem, entendeu? Eu nem para os meus filhos, eu não pude fazer. Eu fui anulado, entendeu? Foi terrível. Posso te falar um negócio? É. Agora, passando do papel de entrevistado, tudo, tá? Nós vamos... Eduardo, não se envergonhe. Você fez tudo ao seu alcance, ajudou muitas pessoas antes de você entrar na política, você continua ajudando muitas pessoas sendo advogado, não se envergonhe. Infelizmente é o jogo sujo da política brasileira Não, da que política e da justiça. A da justiça agiu justiça. pior que ele. É o pior bandido, tá de toga. Desembargador, isso aí é a pior escória. E aqui a gente mostrou a sua história e não se envergonhe, não. Você fez tudo o que estava no seu alcance e, se Deus quiser, vai ser resolvido. Infelizmente, está arrastando. Nós estamos em 2025, desde 2002, mais de 20 anos. Mas eu espero que dê um parecer para Perfeito. você, né? Tá? Ô, Alexandre, de bandido e da política você espera tudo, mas da justiça você espera uma coisa decente, entendeu? E não tem. Ali tem bandido pior do que os que estão na política. E não se Todo envergonhe. mundo sabe. Infelizmente, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Eduardo, muito obrigado e Deus está com você. Pode demorar o tempo que for, mas Deus está com você. Alexandre, Tchau. Deus te abençoe sempre na sua carreira aí. Você é muito importante. Muito Muito agradecido. obrigado.